Boa tarde. Veremos agora a transformada de Laplace, parte 3. Transformada de uma derivada. Na resolução de uma equação diferencial, vamos nos deparar com expressões de derivadas. Devemos saber a transformada de Laplace dessas expressões para poder resolver a EDO, empregando este método. Transformada da derivada é igual à integral de 0 a infinito de e na menos st, f' de t dt. Resolvendo por partes essa integral, ou seja, escolhendo u igual a e na menos st, que implica que du, a derivada, vai ser menos s e na menos st dt. E escolhendo dv igual a f' de t dt, e que integrando nós vamos ter v igual a ft, então teremos a transformada da derivada vai ser uv, que é e na menos st vezes ft, menos a integral de v du, que é vft, du é menos s e na menos st dt, como está escrito aqui. E considerando também os limites de integração. Aqui essa expressão, se o s é positivo, nós vamos ficar com ft sobre e na st, de 0 a infinito. Agora, esse menos da integral com esse menos s aqui vai ficar mais, como o s é uma constante, sai da integral, teremos então mais s integral de 0 a infinito de e na menos st ft dt. Passando os limites, teremos esse primeiro limite aqui quando o t vai para infinito. Então vamos ficar aqui com o infinito aqui embaixo, vai dar 0, menos o e quando o t vai para 0. Então vai ficar aqui embaixo e elevado a 0, que é 1, e em cima f de 0. Então ficou 0 menos f de 0. Mais s, que está aqui, e essa expressão aqui é a transformada de ft, ou seja, a integral de 0 a infinito de e na menos st ft dt nada mais é do que a transformada de ft. Então, a transformada da primeira derivada vai ser s vezes fs, que é a transformada de ft, então s vezes fs, menos f0, menos o valor da função para t igual a 0. Em se tratando da segunda derivada, teremos transformada de f2' de t é igual a integral de 0 a infinito, e na menos st, f2' de t dt. De onde, resolvendo por partes, teremos transformada de f2' de t vai ser igual a e na menos st vezes f' de t variando de 0 a infinito, menos a integral de 0 a infinito de f' de t menos s vezes e na menos st dt. Continuando aqui, nós teremos essa expressão, vem aqui para o denominador, se o s for positivo, certo? Esse menos daqui, antes da integral, com esse menos s vai ficar mais, e o s, como é uma constante, sai da integral. Integral de 0 a infinito, e na menos st, f' de t dt, foi o que sobrou aqui. Então, passando os limites, nós vamos ficar com 0 menos f' de 0, mais s, essa expressão aqui é a transformada da primeira derivada. Então, vai ficar menos f' de 0 mais s. Nós vimos anteriormente que a transformada da primeira derivada é sfs menos f0. Ou seja, a transformada da segunda derivada vai ser s2fs menos s vezes f0 menos f' de 0. Generalizando, vamos ter, se ft, f' de t, etc., até a derivada de ordem n-1, ou seja, fn-1 de t, forem contínuas em 0 a infinito de ordem exponencial, e se
a enésima derivada de t for contínua por partes no mesmo intervalo, de 0 a infinito, então teremos a transformada da enésima derivada de f de t vai ser igual a SNFS menos S na n-1 f de 0, menos S na n-2 f de 0, menos etc. até a derivada de ordem n-1 de 0. Tá? Em que Fs é igual a transformada de Ft. Exemplo. Supondo que uma função tenha a propriedade de y0 igual a 2 e y' igual a 3, encontre a transformada de Laplace de yt, supondo que y' mais y é igual a 1. Solução. Aplicando a transformada de Laplace a ambos os lados da expressão, teremos transformada de y' mais y igual, ou seja, a transformada do primeiro membro é igual a transformada de 1, que é o segundo membro. Logo, usando a linearidade, teremos transformada de y' mais transformada de y é igual a transformada de 1. Então, resolvendo aqui, nós temos transformada de y' é S2 y maiúsculo S menos SY0 menos y' de 0. Então, essa expressão é a transformada da segunda derivada. Mais a transformada de y é y maiúsculo S, que aqui está. Igual a transformada de 1, que é 1 sobre S. Atribuindo os valores, esses valores aqui, y de 0 é 2, y de 0 é 3, teremos S2YS menos y de 0 é 2, então vai ficar menos 2S, menos y' de 0, que é 3, menos 3, mais YS igual a 1 sobre S. Colocando aqui o y maiúsculo S em evidência, teremos S2 mais 1 igual esse 2S. Passa para cá, menos 3 também passa para o segundo membro, vai ficar 2S mais 3 mais 1 sobre S. Que é igual, colocando aqui o mesmo denominador, S, teremos 2S2 mais 3S mais 1 sobre S. Isolando aqui o y maiúsculo S, nós teremos 2S2 mais 3S mais 1 sobre S, que multiplica S2 mais 1. Então, essa aqui é a transformada de y. Exemplo 2. Use o resultado derivada de cosseno ao quadrado de t dt igual a menos seno de 2t para calcular a transformada do cosseno ao quadrado de t. Então, solução. Queremos determinar quem? A transformada de ft, que é o f maiúsculo S. Sendo ft, quem? Cosseno ao quadrado de t. E f' de t, que está dado aqui, menos 2 seno de 2t. Menos seno de 2t, desculpe. Usando a transformada de f' de t é igual a SFS menos F0, que nós já vimos anteriormente, teremos a transformada da derivada de cosseno ao quadrado de t dt é igual a S vezes a transformada de cosseno ao quadrado de t menos cosseno ao quadrado de 0. Logo, a transformada, isso aqui é menos seno de 2t. Aqui nós temos cosseno de 0 ao quadrado. Então, cosseno de 0 é 1 ao quadrado. Então, é 1 ao quadrado. Passando para o primeiro membro aqui, ficou mais 1 ao quadrado. É igual a S da transformada do cosseno ao quadrado de t, que é o ft aqui no nosso caso. A transformada de menos seno de 2t é 2 sobre S2 mais 4. Mais 1 aqui vai ser igual a S vezes a transformada de cosseno ao quadrado de t. Então, isolando aqui, transformada de cosseno ao quadrado de t é igual a 1 sobre S vezes essa expressão que está entre parênteses aqui. Tá? Colocando aqui denominador S2 mais 4, mínimo múltiplo comum, então vamos ficar com menos 2 mais S2 mais 4.
Ou seja, a transformada do cosseno ao quadrado de t, que é o que nós estávamos procurando, vai ser igual a S2 mais 2, estou vendo isso aqui, ó, S2 mais 2, sobre S que multiplica S2 mais 4. Convolução. A convolução de duas funções ft e g de t é denotada por f asterisco g e é dada pela integral. F asterisco g é igual à integral de 0 a t, f de tal, g de t menos tal de tal. Exemplo, sendo ft e na t e g de t cosseno de t igual a cosseno de t, calcule a convolução f vezes g, f asterisco g. Temos que f de tal é na tal e g de t menos tal é cosseno de t menos tal. Portanto, a convolução f asterisco g é igual à integral de 0 a t e elevado a tal, cosseno de t menos tal de tal. Resolvendo por partes, teremos f convolução de g é igual a meio de e na tal vezes cosseno de t menos tal menos seno de t menos tal. Tal variando de 0 até t. Substituindo os valores, inicialmente por t, teremos meio de e na t, cosseno de t menos t é cosseno de 0, menos seno de t menos t, também é seno de 0, menos, substituindo agora tal por 0, vai ficar meio de e elevado a 0, cosseno de t menos 0, que então é cosseno t, menos seno de t menos 0 é seno t. Então, f asterisco g de t vai ser igual agora a meio de e na t, porque cosseno de 0 é 1 e seno de 0 é 0. Então, ficou meio de e na t, menos, aqui e elevado a 0 é 1, então menos meio do cosseno t, e menos meio vezes menos seno de t vai dar mais meio seno t. Propriedades. F asterisco g é igual a g asterisco f, é comutatividade. F asterisco G1 mais G2 é igual a F asterisco G1 mais F asterisco G2, que é a distributividade. E F asterisco G asterisco H é igual a F asterisco G asterisco H, que é associatividade. E F asterisco 0 é igual a 0 asterisco F, que é igual a 0. Aqui o 0 é função identicamente nula. Teorema. Se a transformada de ft é igual a fs e a transformada de gt é igual a gs, então a transformada de f asterisco ft asterisco gt é igual a fs vezes gs. Teorema. A forma inversa do teorema acima é transformada inversa de fs vezes gs é igual a convolução de ft por gt, ou seja, ft asterisco gt. Exemplos. Exemplo 1. Encontre a transformada de Laplace da função ht é igual a integral de 0 a t de t menos tal ao quadrado cosseno de 2 tal de tal. Temos ft é igual a cosseno de 2t. Logo, fs é a transformada de cosseno de 2t, que é s sobre s2 mais 4. Temos ainda que gt sendo t2, teremos que gs é a transformada de t2, que é 2 sobre s3. Logo, a transformada da integral de 0 a t de t menos tal ao quadrado cosseno de 2 tal de tal é a transformada da convolução de t2 por cosseno de 2t, que é igual à transformada de t2 vezes a transformada de cosseno de 2t, pelo teorema. Mas quem é a transformada de t2? É 2 sobre s3. E quem é a transformada do cosseno de 2t? É s sobre s2 mais 4. Então,
a transformada de 0 a t de t menos tal ao quadrado, cosseno 2 tal d tal, é igual a 2 sobre S2, que multiplica S2 mais 4. Exemplo 2. Encontre a transformada inversa de 1 sobre S2 mais S menos 6, utilizando convoluções. Solução. Temos que a transformada inversa de 1 sobre S2 mais S menos 6 é a mesma coisa a transformada inversa de 1 sobre o produto S menos 2 vezes S mais 3. Basta que nós fatoremos essa expressão, S2 mais S menos 6. Então, temos que Fs é 1 sobre... Fazendo Fs 1 sobre S menos 2, teremos que Ft é a transformada inversa de 1 sobre S menos 2, que é igual a E na 2t. Temos também que, fazendo G de S ser 1 sobre S mais 3, teremos que G de t é a transformada inversa de 1 sobre S mais 3, que é igual a E na menos 3t. Logo, a transformada inversa de 1 sobre S menos 2 vezes S mais 3 é igual ao produto de convolução E na 2t, asterisco E na menos 3t, que é a integral de 0 a t de E na 2 tal vezes E elevado a menos 3, que multiplica t menos tal de tal. Ou seja, é igual à integral de 0 a t de E elevado a menos 3t mais 5 tal de tal. Aqui, simplesmente, como é um produto da mesma base, mantém-se a base e somam-se os expoentes. Ora, essa integral nós precisamos ter, se nós fizermos u igual a menos 3t mais 5 tal, o du vai ser 5 de tal. Para nós termos esse 5 dentro da integral, temos que multiplicar por 1/5 fora da integral. Então, fazendo a integral, nós temos 1/5 de E na menos 3t mais 5 tal, o tal variando de 0 até t. Isso vai nos dar a transformada inversa de 1 sobre S2 mais S menos 6, sendo igual a 1/5 de E na 2t menos E na menos 3t. Aplicações. Para resolver um problema de valor inicial, PVI, com uma EDO linear de ordem n com coeficientes constantes do tipo A índice n derivada, a enésima derivada de y em relação a t, ou seja, dn y dtn, mais A índice n-1 dn-1y dtn-1 mais etc., mais A índice 1 dy dt mais A0y igual a gt. Então, essa aqui é uma EDO linear de ordem n com coeficientes constantes e com os valores y de 0 igual a y0, y' de 0 igual a y0', etc., até nós temos y igual a y0 n-1. Com a utilização da transformada de Laplace, devemos, primeiro, calcular a transformada de ambos os membros da EDO, obtendo uma equação algébrica para ys. Resolver algebricamente a equação assim obtida em relação a ys. E, finalmente, calcular a transformada inversa para obter y de t igual à transformada inversa de ys. Exemplo. Resolva o PVI abaixo utilizando a transformada de Laplace. Y duas linhas mais y igual a seno de t.
com y de 0 igual a 0 e y' de 0 igual a 2. Solução. Primeira etapa, aplicar a transformada de Laplace. Então, aplicamos a transformada de Laplace nos dois membros da equação. Ou seja, a transformada de y duas linhas mais y igual a transformada de seno t. Usando a linearidade, teremos transformada de y duas linhas mais transformada de y igual a transformada de seno t. Ora, transformada de y duas linhas é S2YS menos SY0 menos y' de 0, mais transformada de y é y de S, igual a transformada do seno é 1 sobre S2 mais 1. Então, feita a transformada, a segunda etapa, aplicar os valores e resolver a equação algébrica para YS. Então, temos aqui, colocando YS em evidência, nós temos S2 mais 1, então S2 mais 1 YS, menos S, o Y0 vale 0, está aqui S vezes 0, menos Y' de 0 é 2, está aqui, menos 2, igual a 1 sobre S2 mais 1. Então, S2 mais 1 YS vai ser igual, isso aqui dá 0, esse menos 2 passamos para o segundo membro, fica mais 2, mais 1 sobre S2 mais 1. Então, temos que S2 mais 1 YS igual, escrevendo isso aqui como uma fração apenas, nós temos S2 mais 1 aqui no denominador, fica 2S2 mais 2 mais 1, que dá 2S2 mais 3. Então, isolamos aqui, obtivemos o YS igual a 2S2 mais 3 sobre S2 mais 1 ao quadrado. Então, isso é resolver a equação algebricamente para achar YS. Então, a terceira etapa é aplicar a transformada inversa de Laplace para encontrar YT, que é o que nos interessa. Então, o YT é a transformada inversa de YS, ou seja, a transformada inversa daquela expressão que nós obtivemos. 2S2 mais 3 sobre S2 mais 1 ao quadrado. Então, YT, vamos usar a linearidade agora, vai ficar 2 transformada inversa de S2 sobre S2 mais 1 ao quadrado, mais 3 transformada inversa de 1 sobre S2 mais 1 ao quadrado. Então, YT agora vai ser 2 transformada inversa. Aqui eu desmembrei esse produto como sendo S sobre S2 mais 1 vezes S sobre S2 mais 1. Dá justamente o S2 sobre S2 mais 1 ao quadrado. Mais 3 transformada inversa, mesma coisa feita aqui. 1 sobre S2 mais 1 ao quadrado é a mesma coisa de 1 sobre S2 mais 1 vezes 1 sobre S2 mais 1. Então, vamos guardar isso aqui como sendo a primeira equação. Então, se nós fizermos Fs igual a S sobre S2 mais 1, teremos que a transformada inversa disso, dessa expressão S sobre S2 mais 1, é o cosseno de t, e vamos chamar de Ft. Pelo teorema inverso da convolução, a transformada inversa de S sobre S2 mais 1 vezes S sobre S2 mais 1, que é essa expressão aqui, ou seja, a transformada inversa de Fs vezes Fs, como nós chamamos aqui, isso vai ser igual à convolução de Ft asterisco Ft, que é a integral de 0 a t de cosseno tal vezes cosseno de t menos tal de tal. Agora, pela trigonometria, nós sabemos que cosseno A vezes cosseno B é meio de cosseno de A menos B mais cosseno de A mais B. Então, aquela expressão cosseno tal vezes cosseno de t menos tal, ela fica meio vezes cosseno de A menos B. Então, é tal menos t mais tal, que é 2 tal menos t. Mais cosseno de A mais B. Mas quem é A mais B? É tal mais t menos tal, que é então cosseno t. Então, nós temos que a transformada inversa de S sobre S2 mais 1 vezes S sobre S2 mais 1 é, na verdade, a integral que é integral de 0 a t de cosseno de tal
vezes cosseno t menos tal de tal, eu posso escrever como meio da integral de 0 a t de cosseno de 2 tal menos t mais cosseno t de tal. Que resolvendo nós teremos meio, resolvendo essa integral, nós temos seno de 2 tal menos t sobre 2 mais tal vezes cosseno t. Observem aqui que esse cosseno aqui é cosseno t. E nós estamos integrando em relação a tal. Então, cosseno t é uma constante, sai da integral. E aí fica integral de d tal, que é tal. Então, mais tal cosseno t. O tal variando de 0 até t. Então, nós temos meio de... Substituindo o tal por t aqui, nós teremos seno de 2t menos t, seno t sobre 2, mais, tirando o tal, colocando t, t cosseno t, menos, agora, aplicando o tal igual a zero, seno de 2, o tal é zero, então ficou seno de menos t sobre 2, mais zero, porque o tal igual a zero, zerou aqui. Então, meio de seno de t sobre 2 mais t cosseno t. O seno de menos t, como é uma função ímpar, é igual a menos seno de t. Então, com esse menos aqui vai ficar mais seno de t sobre 2. Logo, a transformada inversa de S2 sobre S2 mais 1 ao quadrado nada mais é do que essa expressão aqui. Ó, aqui nós temos seno de t sobre 2 mais seno de t sobre 2 é seno de t. Então, meio de seno de t mais meio de t cosseno t. Então, isso aqui é a nossa expressão 2. Tá? Isso aqui é uma daquelas expressões da expressão 1. Agora, sendo GS igual a 1 sobre S2 mais 1, teremos a transformada inversa de 1 sobre S2 mais 1 é seno t, que vamos chamar de GT. E a transformada inversa do produto 1 sobre S2 mais 1 vezes 1 sobre S2 mais 1, que é a mesma coisa da transformada inversa de GS vezes GS, pelo teorema da convolução, vai ser GT asterisco GT, que é a integral de 0 a t de seno de tal vezes seno de t menos tal de tal. Agora, pela trigonometria, nós temos que seno A vezes seno B é meio de cosseno de A menos B menos cosseno de A mais B. E então, seno tal vezes seno de t menos tal é igual a meio de cosseno de 2 tal menos t, que é justamente o tal menos t mais tal, menos cosseno de tal mais t menos tal, que é cosseno t. Logo, a transformada inversa de 1 sobre S2 mais 1 vezes 1 sobre S2 mais 1, que nós vimos que é a integral de 0 a t de seno tal vezes seno de t menos tal de tal, nós podemos substituir por meio de integral de 0 a t, cosseno de 2 tal menos t, menos cosseno de t dt, certo? Resolvendo, nós teremos meio de seno de 2 tal menos t sobre 2 menos tal cosseno de t, variando de 0 até t. Aplicando os valores, então, nós teremos a transformada inversa de 1 sobre S2 mais 1 ao quadrado vai ser igual a meio de seno t menos meio de t cosseno t. Resolvendo aqui essa expressão. Então, essa aqui é a nossa expressão 3. Finalmente, aplicando as expressões 2 e 3 na 1, que é a que nos interessa, teremos yt é igual a 2, era 2, transformada inversa de S sobre S2 mais 1 ao quadrado, mais 3 transformada inversa de 1 sobre S2 mais 1 ao quadrado. Nós aplicamos os valores que aqui estão. Então, 2 vezes meio de seno de t, mais meio de t cosseno t, mais 3 vezes meio de seno t, menos meio de t cosseno t. Que resolvendo, fazendo as contas, nós temos yt é igual a 5 meios de seno de t menos meio de t cosseno t. Então, assim que nós resolvemos um PVI usando a transformada de Laplace. Então, a nossa bibliografia é o livro Equações Diferenciais, volume 1, do Zil e Cullen. Muito obrigado.